Olá, doutores, sejam bem-vindos à nossa palestra inicial, a nossa primeira aula, que abre essa temporada de palestras, lives, transmissões, videoaulas para resolver boa parte, se não a maioria dos problemas que você está enfrentando hoje. Eu quero começar com uma pergunta. Me responde aí. Por que será que a maioria dos operadores do direito, mesmo trabalhando diligentemente, se esforçando o dobro, não vão conseguir alcançar alta performance ou a realização dos seus sonhos, talvez a aprovação no concurso que deseja, ou mesmo a independência financeira que tanto precisa? Responde aí para mim no chat, por que isso não vai acontecer? Para quem não me conhece, eu sou Thaisa Vitória e atuo como coach jurídica, ajudando advogados e também estudantes de direito a desenvolverem carreira e negócios. Então, hoje, nessa nossa abertura, eu vou te mostrar algumas lições que eu aprendi em mais de 4.000 horas de atendimentos, de sessões de coaching, além de programas que atenderam a mais de 400 escritórios de advocacia de todo o país e milhares de advogados autônomos, inclusive também estudantes de direito que desejavam obter mais clareza sobre a jornada a seguir, sobre como lidar, com os desafios da faculdade, com o trabalho, com o mercado. O meu propósito junto com você é reduzir ou eliminar os principais problemas que você está enfrentando na sua vida e na sua carreira jurídica. Principalmente a falta de clareza sobre as suas capacidades, sobre os seus pontos fortes e fracos, as suas necessidades não atendidas por trás dos seus conflitos e como se colocar no mundo de forma mais autêntica, não de acordo com o modelo, mas de acordo com aquilo que faz sentido para você. As perguntas que eu te fiz no início dessa apresentação ficam martelando na minha mente a todo momento e eu me questiono porque alguns advogados têm tanto resultado, muitas vezes com menos de 2 anos de aprovação no exame da ordem, já são convidados para palestrar em congressos. A gente vê vários casos assim, dar entrevistas, enquanto centenas de outros advogados que somam décadas de trabalho árduo são quase invisíveis no mercado. Se você já está aí assistindo essa aula, deixa o seu nome, deixa a sua cidade e a sua área de atuação. Me diz se você é estudante de direito, ou se você é advogado, ou se você é um concurseiro, ou se você é um funcionário público, tá? Se você é concursado, aprovado. Agora vamos pensar o seguinte, o que será que gera essa diferença de resultados? Pensa comigo, o que será que gera essa diferença de resultados? Para você poder ajudar outros colegas, eu peço que você compartilhe essa página com eles, compartilhe esse link aqui com eles ou com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, precisa transformar a sua advocacia, a sua carreira jurídica. Vamos entender o seguinte, você hoje tem uma vida e nessa vida você possui vários papéis. Você possui papel de advogado, advogada, estudante, pai, filho, concurseiro, irmão, marido, namorada, funcionário, enfim, várias personas que você exerce. E você já deve ter observado, já deve ter notado, que mesmo sem um QI elevado, riqueza de berço ou educação de elite, alguns operadores do direito conquistam um padrão de vida de dar inveja e até parecem predeterminados ao sucesso. Como se tivessem um toque de Midas, tudo que toca vira ouro. E por outro lado, você deve ter notado que existe uma fatia do mercado que, com sua licença, doutores, eu ouso classificar como a maioria na atualidade, que tem tudo para dar certo. Tem saúde, tem inteligência, desfruta de, no mínimo, 3 refeições por dia, no mínimo, Tem acesso à informação ilimitada, mas perdem grande quantidade de tempo, energia e dinheiro tentando alcançar, sem sucesso, objetivos como passar em concurso público, sustentar seu escritório, cumprir prazos sem perder a família, atrair clientes rentáveis ou obter o reconhecimento na profissão. Então me responda, o que gera essa diferença na performance e nos resultados entre os operadores do direito? Eu vou responder isso junto com você, me acompanhe nesse raciocínio, a gente vai construir essa aula juntos, tá? Quando eu estou ministrando cursos, treinamentos ou mesmo realizando sessões individuais de coaching, que é o meu forte, uma das primeiras coisas que eu pergunto é onde a pessoa vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos ou talvez 10 anos, E pasmem, doutores,
91% de todos os clientes e alunos que passaram por mim até hoje responderam a me conhecer que não tinha a menor ideia de futuro. Como que poderiam colocar isso no papel? E o mais importante, que não tinham controle total sobre o que pudesse acontecer no futuro. E talvez você esteja pensando que realmente faz sentido, que o futuro não passa de obra do acaso ou de fatores externos, né, contribuindo para aquilo que se aproxima ao que você quer. E aí? O que leva pessoas de fato a performarem em um nível diferente? Qual é a forma de ver o mundo dessas pessoas? O que difere em termos de conexões neurais, de mapa mental? Tudo isso me faz refletir que existe uma trajetória diferente que foi cumprida por essas pessoas, que vai do estado atual para o estado desejado, mas de um modo claro e que gera essa diferença dentro do mesmo segmento profissional. Isso acontece em todos os segmentos, na verdade. Então, esses profissionais mais destacados, né, eles possuem habilidades peculiares. Eles atuam com clareza, eles exploram o seu potencial, eles eliminam os pontos fracos, eles desenham o seu propósito de vida, eles cumprem o plano de carreira, eles conhecem os pontos cegos e desconstroem hábitos de autossabotagem. O problema, doutores, é que a maioria dos estudantes e advogados não sabem onde estão e muito menos onde querem chegar. O seu estado desejado é como você enxerga a sua carreira jurídica no futuro. É a vida que você quer experimentar. É o resultado do que você está fazendo hoje. O que você está fazendo, as experiências que você projeta, quanto vai estar ganhando, como serão os sentimentos e as interações com outras pessoas. 2017 começou e você possivelmente imaginou alguns desejos, né? Lá no Réveillon, você pulou as suas ondinhas e imaginou alguma coisa. Mas é muito provável que essas coisas não aconteçam sem a estratégia correta, a vibração correta, a mentoria correta ou a comunidade correta. Você precisa ser um ser humano maior do que os seus desafios, alguém mais resiliente, alguém que tenha a capacidade de se distanciar emocionalmente de um problema que você está enfrentando e reunir os recursos que você possui e buscar formas de alcançar os recursos que você ainda não tem. Quando eu descobri que eu era a causa do mundo que vivo, que eu criei o inferno ou o céu que eu vivi, que vivenciei, então eu virei uma fanática por autodesenvolvimento. Talvez o que você queira seja criar mais tempo livre ou criar um padrão nas suas atividades para que você consiga delegar com mais segurança, contratar um colaborador, que você tenha melhores apoiadores. Talvez o seu desejo seja aprender como chegar a um cliente rentável, ser recebido com respeito, ser tratado sem tanta resistência, né? Quem sabe o seu desejo seja ser reconhecido no mercado como uma autoridade na sua área de atuação ou na carreira que você escolheu. Talvez seu problema seja faturamento e você não sabe como resolver. Quem sabe você tenha conquistado agora a sua aprovação na OAB e não tem segurança para se posicionar, não sabe por onde começar, está em dúvida sobre se trabalha para alguém, se coloca currículos ou se abre o seu próprio escritório, ou mesmo em que área você estaria mais realizado trabalhando tantas horas por dia, porque a maior parte do tempo você vai estar trabalhando. Seja qual for a sua busca, você vai aprender que existem ferramentas que podem te trazer clareza para melhores escolhas, economizando tempo e energia, levando em consideração não o que dizem ser adequado para você, mas sim o que está de acordo com a sua essência, suas necessidades primordiais. E é interessante notar, doutores, que em um mundo cada vez mais cheio de recursos, de conhecimento, de informação, de possibilidade de conexão, a gente não tem mais barreira geográfica depois da internet, ainda existe tanta gente com dificuldade de criar a vida que deseja. Como é que é possível tamanha contradição? Parece que existe algo em nós que nos impede de fluir no mundo sem tanto esforço. Não é verdade? Parece ter uma coisa puxando, né? Uma sombra, algo que foge do nosso controle, né? Qual é a área da sua carreira jurídica, ou mesmo da sua vida, que você deseja levar para o próximo nível, mas que você sente que faltam recursos internos, como um conhecimento numa área específica, ou habilidades, ou hábitos que você ainda não tem? Escreve aí embaixo para mim. Quais são as áreas que você sente que faltam incentivos externos?
Como um mercado favorável, bons clientes, uma economia em crescimento? Quais são agora os recursos externos, que você acha que precisa? Escreve aí também. Em alguma dessas áreas, você pode ter perdido a fé em si mesmo, sentindo-se como se estivesse condenado a um efeito sanfona, uma zona nebulosa de dúvidas sobre o futuro. Mas assim, eu sei que às vezes pode ter uma vozinha na sua cabeça que diz: olha, amanhã a gente vai, olha, amanhã a gente vai fazer diferente. Quando esse amanhã chega, você não faz diferente aquilo que sabe que precisa fazer. E essa mesma vozinha diz: viu que não é para você? Enfim, isso pode ser um padrão de muitos. Não sei se é o seu aqui que está me escutando, mas é uma coisa muito comum. Em alguns aspectos da minha vida eu ainda enfrento isso, mas hoje eu tenho consciência. E eu imagino como você se sente. Eu já tive a maioria dos conflitos que alguns podem ter e outros eu ainda nem vivenciei e posso vivenciar. Eu ouso dizer que alguns que eu não tive, eu fui capaz também de testemunhar em sessões de coach jurídico. Esses padrões de limitação, de autocomiseração, de vitimismo, por muito tempo travaram a minha vida, me fazendo uma especialista em desculpas. Cada dia eu me superava em melhores desculpas para me esconder, atrás do meu baixo desempenho, da minha falta de clareza. E tudo bem, tá? Sem drama, em algum momento eu busquei ajuda para ter mais clareza e hoje eu estou aqui para compartilhar com você o que eu aprendi e para propor que a gente caminhe, para te convidar que a gente caminhe aí nessas palestras gratuitas, nessas lives gratuitas e nos programas que você vai ter notícia. E eu vou te explicar o que gera essa dificuldade de destravar os resultados e os maiores equívocos quando se trata da carreira jurídica. Aquela com propósito, com significado, aquela que te faz ter paixão por acordar, que te mantém com energia constante. Note que mesmo se desenvolvendo, mesmo que você decidisse hoje pagar qualquer preço para ter a carreira jurídica que você deseja, aquela que vai te proporcionar uma rotina mais focada para se desenvolver, para estudar em paz, para aprender mais com menos esforço, para realizar e concluir projetos, melhorar sua vida financeira. Aquela carreira jurídica que vai te possibilitar investir nos cursos que você precisa fazer que não tem condições, que vão te deixar mais seguro, fazer as viagens que vão enriquecer a sua alma, a sua vida, a sua cultura, ter espaço na agenda para prospectar melhores clientes, participar de eventos que promovam novos negócios e fazer tudo o que suas possibilidades atuais não permitem. Mesmo que você pagasse qualquer preço, que decidisse se comprometer 100% com o seu projeto de vida, ainda assim enfrentaria problemas. Ainda assim. Mas nesse caso, você passaria a ter problemas de qualidade. Isso mesmo, preste atenção. Muita atenção, tá? Desconecta aí das redes. Problema de qualidade é, por exemplo, quando você atrair um cliente de partido rentável e ter que contratar urgentemente pessoas competentes para sua equipe. Outro típico exemplo de problema de qualidade é ser aprovado em uma seleção para docente e ter que fazer um curso rápido de oratória porque você é tímido. Outro problema talvez é ser aprovado em um concurso em outro estado e ter que fazer a mudança, convencer sua família, ouvir os berros da sua filha adolescente que vai deixar o namorado. Quem sabe ter que buscar um aporte financeiro para montar o seu escritório porque você passou na OAB. Ou ainda ter que fazer um curso intensivo de idiomas por ter sido aprovado na seleção de mestrado. Todos os problemas de qualidade se referem às operações decorrentes do seu sonho realizado. Isso aí. Mas diferente disso, são os problemas de baixo nível, aqueles que te travam, a desmotivação, preguiça, depressão, a confusão sobre vida e carreira, falta de equilíbrio, falta de dinheiro para investir, falta de uma rede de amigos que possam te dar oportunidade em caso de você não ter recursos suficientes. Não dizem que às vezes é bom ter amigo, não precisa ter dinheiro, você pode ter amigos. Falta de tempo com a família, discussões de constantes, compulsões, distanciamento dos seus filhos, comportamentos nocivos,
ruído mental, desorientação constante, fadiga física, somatização no seu corpo, sensação constante de impotência. Ou seja, doutores, problemas de baixa qualidade não são menores em termos de complexidade. Muito pelo contrário, eles são maiores. Mas eles são maiores do que o quê? Essa é a pergunta-chave de coach. Quem me acompanha aí no Facebook sabe que eu adoro perguntar. Esses problemas de baixa qualidade são maiores do que a sua capacidade atual de resolvê-los. Porque, na verdade, o que acontece é que falta para você um conjunto de estratégias, falta um guia, um conjunto de pessoas que estejam focadas em eliminar esses problemas junto com você, de modo eficaz, sem amadorismo, sem dramas emocionais. No geral, doutores, as pessoas com menos resultados, com menos satisfação na vida, evitam o enfrentamento das suas vulnerabilidades. Essas pessoas recorrem a distrações para não ver as causas reais da sua sabotagem, porque isso muitas vezes é mais doloroso do que os resultados obtidos até então. Eu sempre digo que a mudança só acontece quando o operador do direito percebe que os ganhos secundários do cenário atual, por pior que seja esse cenário, são menores do que o esforço de mudar. Anote isso aí. Por mais que você pense que não está se beneficiando com a falta de recursos, a falta de liberdade, a falta de felicidade, de reconhecimento, a falta de amor, em alguma medida, inconscientemente, ainda está valendo a pena ficar sentado no prego. Senão você pagaria qualquer preço para criar uma realidade diferente. Você pagaria qualquer preço. Isso me lembra uma história que até o William Douglas conta no livro dele, Como Passar em Provas e Concursos, de um rapaz que estava dirigindo há horas, no deserto. E de repente ele para num posto de gasolina, bem simples para abastecer, e tem um senhor, sentado de aproximadamente uns 70 anos, sentado numa cadeira de balanço antiga, e ao seu lado estava um cachorro. E o rapaz para o carro e diz: Senhor, por favor, encha o meu tanque. Aí o senhor se dirige, se levanta e começa a encher o tanque. Enquanto ele estava enchendo o tanque do rapaz, um jovem motorista, o jovem, viu uma reação de um cachorro que chorava sem parar, chorava, gritava. E o motorista, agoniado com aquilo, pergunta ao fretista, o senhor: esse cachorro é seu? E o senhor responde: sim, é meu. Por que ele chora tanto? Por que ele não para de chorar? O que está acontecendo? O que acontece? E o senhor responde: é porque ele está sentado em um prego. Então por que ele não levanta e sai dali? Indaga o rapaz, Por que ele não levanta do prego? Aí o senhor responde: é porque aparentemente não está doendo tanto, senão ele levantava. Responde o frentista, Responde o senhor. E eu preciso te dar outra notícia: não vai chegar um gênio da lâmpada mágica querendo fazer o seu trabalho. Não adianta. Desconfie de cursos ou soluções que te prometam resultados, que nós sabemos que depende da sua decisão e da sua disciplina. Mas para levantar do prego, você precisa criar um nível de clareza que te permita tomar decisões de um modo seguro, de um modo assertivo. Estar ao lado de pessoas que estejam em busca de crescimento ou que estejam no patamar maior que o seu ajuda muito. Nenhum dos programas que eu promovo, que é o OPA, a gente tem um bloco lá, um módulo que é como você se conecta, onde eu ensino a mapear o nível de influência dos seus amigos, parentes e colegas de trabalho e como isso pode estar minando os seus resultados, sugando a sua energia, vampirizando a sua energia. E lá eu ensino que nada adianta você compartilhar questões ou pedir conselhos profissionais para quem não obteve sucesso na carreira, para quem não deu resultado. Ou pedir um aconselhamento financeiro para quem está sempre quebrado. Imagina pedir para sua prima que já casou 7 vezes aconselhamento sobre casamento. Não faz sentido. Mas mesmo sabendo disso, a gente compartilha os nossos planos e se magoa quando aquele incentivo não acontece. Mas a gente faz isso o tempo todo. E por quê? Por imaturidade emocional. Nós queremos compartilhar a nossa vida com pessoas que amamos,
porque somos guiados por critérios emocionais. Acontece, doutores, que em termos de rede de influência e apoio, precisamos ser mais maduros, mais inteligentes emocionalmente. Caso contrário, sempre teremos muitas forças contrárias em torno dos nossos projetos. Isso tem a ver com as pessoas que você vai aglutinar perto de você. Só mesmo com o trabalho de blindagem emocional será possível se posicionar e colocar limites sem se sentir culpado, sem se sentir mal nos excessos alheios. Fazer tudo isso sozinho é muito difícil. A gente normalmente se perde no dia a dia se não tivermos uns puxões de orelha periodicamente. Eu mesmo pago caro para ter mentores, para ter puxões de orelha, para estar do lado, mesmo que virtualmente na maioria do ano, de pessoas tão boas e em sua maioria melhores do que eu, para compensar o nível de influências negativas que eu enfrento no dia a dia, na sociedade, na Matrix. Quem me conhece me pergunta como que eu consigo escrever tanto, lançar livros, realizar tantas sessões de coaching, fazer trabalhos filantrópicos, ser mãe, amiga, pesquisadora, dar aulas e ainda conseguir dormir. Enquanto pessoas próximas a mim, com muito mais recursos do que eu, não fazem nem 10%. Eu também sou paga para ser mentora de outras pessoas e lhes proporcionar um ambiente seguro, junto com outros profissionais com objetivos parecidos. Pessoas do país inteiro e fora do Brasil que quebram a barreira do preconceito contra a internet e derrubam as barreiras geográficas que nos afastam. Fazer as coisas sozinho é muito difícil. Não adianta você ter toda a boa vontade do mundo, que sem apoio a energia vai se perdendo, com o tempo não tem jeito. 2017 está acabando, né? Está em mais da metade. E se você não mudar a forma que você opera, a tendência é amplificar os prejuízos. E aí você pode me perguntar, Thaisa, como é que eu melhoro? Como é que eu posso, com as minhas próprias mãos, de modo autônomo, com o que eu tenho hoje, promover mudanças na minha vida, na minha carreira jurídica? Primeira coisa, você precisa mapear quais são as competências que te faltam hoje. Porque, como disse o Paulo Vieira, né? Se você não tem o que deseja, é porque ainda não sabe. Não tem a competência necessária, porque se soubesse já teria feito. Por que você não consegue distribuir as ações com agilidade? Porque falta competência de foco e disciplina. Por que você não está prospectando melhores clientes? Por que você não está conseguindo passar no concurso quando já está conseguindo gabaritar nos simulados? Por que você não consegue trabalhar, ter vida social e consumir um edital em paz? Por que tanta pressa em passar no concurso, mesmo sabendo que isso está te matando, que a forma como você está conduzindo isso está te matando? Porque faltam algumas competências, como coragem, assertividade, domínio técnico, sobre a dor do cliente, sobre o edital, inteligência emocional principalmente, disciplina e outros. Enquanto você, por exemplo, for um jurista de atitude, você é um cara de atitude, mas que não tem constância, sempre vai se matricular em vários cursos, comprar vários livros, mas não vai ler, não vai concluir. Vai chegar num ponto e depois não vai ultrapassar. Como se tivesse um engodo, grilhões segurando suas pernas. Em um determinado momento da jornada, você vai parar, só vai até aqui, não vai seguir adiante. Então você pode praticar um padrão de grandes iniciativas e poucas acabativas, por falta de competência, de constância, de clareza. O ponto crucial é que você seja hábil para mapear o que te falta. Talvez você seja muito disciplinado, mas não tenha coragem. É muito comum. Existe um conjunto clássico de competências básicas para você seguir adiante. E note que tudo começa e termina em você. Nada, mas nada está absolutamente nas mãos de outras pessoas. Você pode ver advogados que escrevem errado, mas andam de Camaro. Você pode até achar isso ridículo, dá raiva. Mas o fato é que essa pessoa tem músculos de competências desenvolvidas que você ainda não tem, ou não da forma que você gostaria. Imagina que um dia
eu falo com o Dr. Marcos. Doutor, na próxima semana você tem uma palestra de prospecção para fazer na Câmara de Lojistas do Ceará. Lá estarão empresários buscando assessoria jurídica. Só que na experiência do Dr. Marcos, que é 100% judicante, ele passou os últimos 8 anos cumprindo prazos, fazendo audiência e atendendo clientes de indicações, né, de clientes de porta. E qual é a primeira coisa que o Dr. Marcos vai fazer ao aceitar o meu convite? Você imagina, né? Ele vai buscar um tema jurídico, sentar-se na frente de um arquivo de PowerPoint, ele vai copiar e colar julgados e súmulas atualizadas, lotar os slides, por exemplo, né? E ele pode usar obrigações trabalhistas, como reduzir o passivo trabalhista. O seu músculo é de jurista e não de empresário. O empresário buscaria notícias empresariais e não jurídicas e não súmulas, jurisprudências, que pudessem gerar o risco à atividade empresarial. Ele elencaria as dores provenientes de uma má gestão e depois disso, ele elencaria as possíveis soluções jurídicas ou não jurídicas. É simples assim. Note que tem alguns advogados que têm até motivação, que têm ânimo, que já sonharam com tudo que irão realizar quando conquistarem os clientes de partido, enfim, mas ainda não têm a competência de inteligência de mercado desenvolvida. Imagina que no caso do Dr. Marcos, para que ele consiga se fazer atrativo para aquela plateia de empresários cearenses, ele vai ter que exercitar o músculo da pesquisa empresarial, ele vai ter que treinar expressões empresariais, ele vai ter que abrir mão do juridiquês, ele vai ter que treinar a oratória, ele vai treinar a energia dele, ele vai ter que treinar a presença de palco, linguagem não verbal mais convincente e autêntica, para assim se fazer crível diante dessa plateia, diante dessa audiência. E não adianta, não tem manual para isso. É testando e testando. Você vai ter que desenvolver os músculos certos para a situação certa. Você pode ser doutor em direito empresarial. Você pode possuir títulos e premiações acadêmicas, mas se não souber identificar emoções humanas, se não tiver a competência da empatia desenvolvida, não conectará a sua audiência e não se fará familiar. Não adianta. Ficar só no intelectual não conecta. Então, outra colega, vamos chamá-la de Marta, para preservar a identidade. Com apenas 1 ano e 8 meses de aprovada na ordem, consegue conquistar a assessoria de um sindicato porque soube se conectar com a dor do público e informou uma transformação real. Apenas com o que ela aprendeu nos estágios de faculdade. Você sempre deve se perguntar, em termos de prospecção, caso atue na advocacia, se a sua solução resolve problemas para os quais existem consequências práticas e mensuráveis se o cliente não agir. As pessoas só contratam soluções para dores percebidas e reconhecidas. Se o seu futuro cliente ainda estiver sentado no prego, você pode ter o melhor cartão de visita, o melhor folder de apresentação, que ele não vai passar de um cafezinho com você. É isso aí. Se você pode facilmente responder o que acontecerá com esse cliente se esse problema não for resolvido, e não ficar tentando dar aula de direito nas reuniões de prospecção, então você vai começar a ter resultado. Não adianta. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo que precisa ser feito com a competência só, ao mesmo tempo, e mantendo qualidade. Você pode até ser diligente, disciplinado e constante, mas se você tiver medo de se expor, se faltar competência de coragem, também não vai adiantar, pois aqueles músculos que você tem não suprirão a falta desse. Fica alerta para isso. É um conjunto de competências. Toda competência tem um peso de acordo com as metas que você escolheu. Nada está fora de você, tudo está dentro de você. É a meta que você escolheu que precisa de recurso para ser realizada. Então você pode dizer, ai Thaisa, você está sendo muito radical, né? Essa aula não era para ajudar? Pois é. Mas eu tô aqui para falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Eu valorizo o meu tempo muito, demais. E o seu tempo também, que eu sei que você pode fazer com ele. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Você entende isso? Eu falei disso ontem na live que eu fiz, quando tratei de programa
de um programa que eu desenvolvi durante os últimos 2 anos, focado em carreira jurídica, mas que fosse mais alegre do que os outros que eu promovo nesses quase 10 anos, né? Menos sisudo. E desse jeito surgiu o OPA, que é o One Page Advocacia, que é uma metodologia simples, né, sobre como desenhar sua carreira jurídica em uma página, fazer um mapa da sua carreira, para alinhar os seus objetivos profissionais com o seu propósito de vida. E essa ferramenta tem 3 grandes propósitos, esse curso, esse programa, né? Que o primeiro é mapear competências fortes e ausentes, né? Os que você tem e que você não tem. Segundo é desenvolver as competências necessárias para o seu plano, aquilo que você quer, não o que eu quero, mas o que você quer. E a terceira é cumprir as metas estabelecidas por você, mas já agora de um modo profissional e congruente, né? Para você não ficar se sabotando. Cada bloco, cada módulo foi pensado para desenvolver suas habilidades de inteligência emocional, autodesenvolvimento, comunicação não violenta. Isso. Que gera resultados muito além de ter clareza na carreira jurídica. Agora eu vou te ensinar, que foi o motivo pelo qual você veio aqui, quais são as 5 maiores competências que um operador do direito deve desenvolver para alavancar sua carreira jurídica, independente da escolha dentro dela. Se você ainda está cursando direito, se você já se formou, se vai prestar o exame da ordem, ou se você resolveu seguir carreira pública, ou mesmo se você decidiu advogar sozinho, ou advogar com sócios, ou como empregado de outro escritório, não importa. Os princípios são os mesmos. O que me fez chegar até aqui, o que faz os meus alunos transformarem a vida e a carreira, é o que eu chamo de 5 grandes áreas, 5 grandes competências, né? E essas competências eu vou apresentar a você, porque elas são capazes de mudar a vida de qualquer pessoa, de qualquer jurista, de qualquer pessoa. Se você aplicar, você vai ter resultado. Se você replicar, você vai ter resultado e vai ajudar outras pessoas. Quantas vezes você já se sentiu perdido, né? Sem saber qual rumo tomar? Qual área do direito atuar? Se sentiu obrigado a se especializar, se posicionar, mas não sabe qual é o critério que você vai utilizar, se é o que mais rende ou se é o que mais te realiza. Porque na verdade eu sinto que a felicidade vem quando o nosso propósito profissional ele é remunerado. A gente só consegue identificar o nosso propósito profissional quando a gente tem autoconhecimento. Né? E quantas vezes por falta de segurança você perdeu oportunidades, ou de criar oportunidades, ou de aceitar as oportunidades que chegavam até você, convites de palestras, convites de parcerias, convites para escrever artigos, para ser colunista, para participar de entrevistas na rádio da sua comunidade, tantos e tantos e tantos que você não enfrentou porque não tinha a coragem. Tudo isso reflete a falta de autoconhecimento, que é a primeira competência que transformará a sua carreira jurídica, que é o autoconhecimento. E aqui que está o segredo para conquistar uma confiança inabalável. Se eu me conheço, eu sei até onde eu vou, eu sei até onde eu posso, eu sei até onde eu quero, eu sei exatamente o que faz sentido para mim, eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro, e eu fico com o que me é útil, eu sei quais são as necessidades que eu preciso atender para me sentir mais feliz, mais satisfeito, mais satisfeita, para ter um sentimento mais elevado, uma satisfação de vida maior, né? Então, o que é que você já não perdeu por falta de autoconhecimento? Por não saber lidar com seus dramas internos, por projetar nos outros as suas frustrações, né? Em um mercado jurídico tão amplo, doutores, e com cada vez menos paciência para fazer pesquisa, onde somos mais de 1 milhão de advogados, mais de 1 milhão de concorrentes, você precisa deixar claro, o mais rápido possível, por que o seu público deveria escolher você ao invés de outras opções. Por que você merece aquele cargo público e não o candidato do lado? Isso não se restringe ao mundo externo apenas. Não se restringe ao mundo externo apenas. Em um primeiro momento você deverá se comprar, você tem que se comprar. Você tem que comprar o seu TCC, você tem que comprar o seu passaporte para aprovação. Você tem que comprar aquele cliente que sustentará o sonho, o seu sonho, em troca da solução do problema dele. É uma troca. Ele sustenta o teu sonho e você sustenta a solução dele. Entendeu? É o seu porquê que fará você suportar qualquer resistência. O mundo primeiro precisa entender por que prestar atenção ao que você diz antes de escutar o que você diz.
É uma parte importante de atrair a atenção e apoio das pessoas. É comunicar a sua proposta de valor. É a interseção. A proposta de valor é a interseção entre as suas paixões e a solução de alguma dor de quem escuta você. Quem está precisando disso aí? Escreve aí. Então, a primeira grande competência que você precisa desenvolver é o autoconhecimento. Essa é a primeira grande competência. Coloca aí o teu nível de autoconhecimento. Essa, para mim, é a mais importante de todas. Sem essa, o resto é balela, tá? É a base de toda a alta performance. Você nunca vai deixar de se conhecer. Agora, você sabia que você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo? Exatamente. Note como é essencial você aprender a desenvolver as suas competências de relacionamento, né? Porque você está sendo influenciado e você influencia ao mesmo tempo e você não está sabendo de que fonte você está se nutrindo, né? E para isso a gente usa muito para auxiliar essa parte desse desenvolvimento dessa competência a comunicação não violenta, porque ela foca, além do autoconhecimento, ela foca na gestão de pessoas, gestão de clientes, na prospecção e na ferramenta de resolução de conflitos. Com a CNV você consegue economizar tempo no atendimento ao cliente, você consegue conectar com a dor do cliente, você consegue identificar quais são as necessidades, oferecer outras estratégias de atendimento dessas necessidades, né, pedidos, né, que a gente chama, que é o 4º passo da CNV. Então isso você vai aprender também, você pode aprender conosco. Então é muito, muito importante. E a segunda competência que você precisa desenvolver para ter uma carreira de sucesso, que é o que você veio descobrir aqui hoje nessa nossa palestra, é relacionar. Precisa aprender a se relacionar consigo, se relacionar com os outros, a criar oportunidades, a ter uma comunicação não agressiva. E se você nunca ouviu falar disso, a CNV, ela parte do princípio de uma comunicação autêntica. Ela diz que é agressivo aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é genuíno. É quando você falseia o seu discurso para obter vantagem e violenta a vontade do outro, quando você poderia obter a satisfação das suas necessidades de várias formas se você tivesse autoconhecimento, se você tivesse uma análise detida daquilo que lhe satisfaz. Então, é você tirar o poder do outro e colocar em si. Isso é a CNV, em apertada síntese, né? Como ferramenta de trabalho, é ótimo para fazer acordos. Utilizei muito isso quando eu só advogava. Hoje eu não advogo mais, mas na época que eu só advogava, eu utilizei muito a CNV para fazer acordos rápidos. Isso, obviamente, me gerava mais rentabilidade, óbvio. E alguém está precisando aprender isso aí? Alguém está precisando desenvolver isso aí? Se você já está 100%, fecha essa página. Mas se não está, olha aí, escreve aí no chat. Qual é o seu percentual nessa segunda competência? A gente falou do autoconhecimento como a primeira e a mais importante, depois o relacionamento. Mas de nada adianta saber resolver esses conflitos de relacionamento, atrair pessoas, criar fãs, estabelecer conexões genuínas, verdadeiras, conquistar o apoio de quem você ama, se você não souber comunicar os seus talentos para o mundo. Comunicação. É muito importante aprender sobre posicionamento, marca pessoal, precificação de serviços, técnicas de expansão da sua marca, seja você um estudante que busca rentabilizar ainda durante a faculdade, ou um recém-formado que precisa se manter, até mesmo um concursado que deseja escrever um livro, que deseja dar aula, que deseja criar um curso online, não importa. O que vale saber é que existem competências de comunicação na carreira e no mercado que merecem treino. Se você precisa ter mais segurança para cobrar o valor justo pelos seus serviços, ou mesmo aprender como criar estratégias, para atender suas necessidades de segurança financeira, enquanto você estuda para concurso ou na graduação de Direito, essa competência é bem interessante, que é a inteligência de mercado. A inteligência de mercado fala como que você se sustenta, fala como que você entrega aquilo que você entrega, os seus talentos. Isso tudo é inteligência de mercado que você tem que desenvolver. E agora eu te pergunto, se você sabe que tem que fazer o que tem que fazer para se desenvolver, por que você ainda não decidiu pagar o preço para alcançar a carreira que vai realizar os seus sonhos? Presta atenção. Nos nossos programas a gente entende que a falta de performance, a baixa performance, é resultado da falta de autorização interna emocional para crescer. Porque se acreditássemos que fosse possível, a gente pagaria qualquer preço para construir a carreira que a gente merece.
Nós conhecemos pelo menos 260 crenças limitantes que podem estar travando seus resultados e elas devem ser percebidas, isoladas, contestadas e eliminadas com as ferramentas certas. E você começa a ver o mundo de modo diferente, porque o mundo é a projeção daquilo que você acredita. Então você pode imaginar como é que um advogado que se envergonhava de repetir sempre o mesmo terno, que só tinha um, né? Tinha um exemplar. Ele atendia clientes empresariais no aeroporto, mentindo sobre a sua espera de voos, porque o local ficava a 30 minutos da sua casa e ele podia ir a pé. Esse mesmo advogado se tornou uma pessoa que hoje rentabiliza mais de 300 mil líquido por ano, atuando sozinho, com o direito tributário. Então, o seu sucesso na carreira jurídica vai depender exclusivamente das suas crenças. O que você viu, sentiu ao longo da vida. E para tomar conhecimento dessas crenças, basta entender os modelos mentais que você alimenta. Qual é o seu modo de funcionar no mundo? E alguém está precisando aí, escreve aí embaixo, se alguém está precisando se livrar de bloqueios, conhecer as crenças limitantes, me diz aí, escreve aí embaixo se alguém está precisando. Então essa é a quarta grande competência, é o desbloqueio emocional. Para desenvolver uma carreira de sucesso, com certeza, é a quarta grande competência, não tem jeito. Se você não foi ainda, é porque ainda é válido estar. Se você ainda não pagou o preço, é porque você não tomou consciência ainda do que te sabota. Porque não existe inimigo lá fora, nós somos nossos próprios inimigos. Infelizmente, isso tem um lado ruim quando a gente perde poder, mas quando a gente enxerga isso, a chave volta para nossa mão. E por fim, de nada adianta uma jornada com plano de carreira cheio de ferramentas de diagnóstico, de liberação emocional, de conhecer as crenças limitantes, se você não consegue colocar no papel o que pensou, o que desejou e concluir aquilo que está no papel. Por isso indicamos o planejamento estratégico como uma quinta maior competência para transformar a sua carreira jurídica. E depois de aprender essa competência, você saberá escrever metas de maneira neurologicamente correta, você vai aprender a treinar o teu cérebro, a jogar energia naquilo que vai te dar resultado, porque você vai ter clareza. Então, quando combinamos os passos e os caminhos corretos, no momento adequado, a gente coleta os recursos necessários, né? Se a gente tem do lado pessoas certas, a gente é capaz de chegar em qualquer lugar a gente é capaz de chegar, em qualquer lugar. Eu não posso precisar o tempo, é isso que você vai dizer, é isso que você que vai dizer o tempo. Tá, de acordo com o seu comprometimento, né? Escreva aí embaixo se você precisa de alguma dessas competências, se você não tem ou se você tem, precisa desenvolver. Escreve aí quais das 5 competências ou se todas as competências são as mais carentes assim no seu acervo de competência, tá? Então, primeiro, autoconhecimento, gestão de relacionamentos, inteligência de mercado e competitiva, né? Desbloqueio emocional e planejamento estratégico. Agora tem uma competência extra que pode catalisar os seus resultados, que é o pertencimento. É muito bom se sentir pertencente a algo que te leve para frente, para cima, sabe? Isso compensa muito quem mora no interior, com a falta de pessoas que te incentivam no dia a dia. Vocês não têm ideia. A princípio, fazer tudo sozinho pode parecer uma boa opção, mas no dia a dia é muito difícil manter a motivação quando você está só. E eu digo só, não é isolado do mundo, mas só de uma comunidade, você está apartado de uma comunidade de pessoas que tenham aquele mesmo propósito, que usem ferramentas de desenvolvimento. Se você não tiver acesso a isso todos os dias, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Você pode até criar sua própria estratégia sozinho, né? Sem ter que pedir ajuda ou compartilhar o que está funcionando, o que não está. Mas assim, na minha prática é muito difícil. Você que tem que ter uma parte que você vai processar aquela ferramenta sozinho, mas tem que ter para onde voltar. E esse para onde voltar tem que ser seguro e confiável, né? Tem que ter pessoas que estão querendo pagar o preço também, junto com você, né? Você não toma banho uma vez por semana, uma vez por mês. Então, por que você ia manter, a motivação ia se perder? Por que uma faxina que foi feita no seu escritório, na sua casa, mês passado, vai durar para sempre?
Desconfie de grupos de WhatsApp ou Facebook que permitem dezenas de posts de bom dia, motivacionais ou sobre política. Isso pode ser bom para a interação, mas não acrescenta nada na sua carreira. Então, você está numa comunidade focada, eleva muito os seus resultados. E não adianta, sem um apoio frequente, essas pílulas de incentivo, dificilmente a sua motivação vai suportar. Dificilmente. Você pode olhar aí o que está funcionando ou não para a sua vida. Quanto tempo você se perde em distrações, né, focos, informações diferentes, que é muito difícil mesmo. Então, é possível se desenvolver sozinho? Mas leva mais tempo e causa mais dor. Então é isso. Continuem acompanhando as nossas palestras gratuitas, as lives semanais, lives relâmpagos. Eu estou conversando nisso agora, eu estou adorando, né? Mas cuide para não perder o prazo da matrícula do OPA. Se você tiver interesse em aprofundar, já começar a andar com a gente. Caso seja que você queira ser cuidado por mim, cuidado pela minha equipe de um modo mais pessoal, desenvolvendo a fundo, que para mim são as 5 maiores competências para uma carreira jurídica de sucesso. Então eu te convido a se juntar à nossa comunidade do OPA. E se você não está preparado, não é o momento agora, se você sente que ainda precisa ficar um pouco mais sentado no prego, mais um tempo, então continue aqui acompanhando as nossas palestras, as nossas lives e os materiais que a gente colocar à disposição de vocês. Eu faço esse trabalho gratuito há muitos anos, faz parte da minha missão compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que dá resultado com quem não tem condições de investir mais agora. Embora eu acredite que o seu tempo é o seu maior ativo, e eu sei que o tempo que vocês passaram aqui vale muito, porque é com ele que você pode fazer qualquer coisa. Então é isso. O meu convite é que continue conosco, seja já começando a se trabalhar no OPA ou ainda na expectativa, ainda urubu servando, né? Ainda um pouquinho sentado no prego. Fica a seu critério. De todo modo, eu estou aqui de coração aberto para atender às suas necessidades de crescimento, de autoconhecimento, de gestão de relacionamentos, inteligência competitiva, né? Desbloqueio emocional e planejamento estratégico. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.